Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Hoje, eu, Cristian Lima, da Prevencar Vistorias, estou aqui conversando um bate-papo bem agradável com o Felipe, do Instituto do Carro, trabalha com bastante treinamento, trabalha com uma empresa que forma muitos profissionais hoje no ramo de funilaria, de pintura, de estética automotiva e também com a WA, que é uma empresa especializada hoje em estética automotiva, para mim uma referência, e eu venho aqui saudá-lo. Obrigado pela visita, obrigado pelo bate-papo, pela disponibilidade, e queria agradecer principalmente você ter vindo aqui no primeiro piloto nosso aqui com a Prevencar Vistorias no nosso podcast. Obrigado, Felipe. Fantástico, Cris. Gente, muito obrigado, o prazer é meu, né? Quero agradecer toda a estrutura aqui fantástica da galera que já está nível altíssimo, né? Para oferecer essa qualidade e também a sua postura, né, profissional, a Prevencar faz diferença por essa qualidade, pela pessoa que está por trás ali. Então, alguém que passa credibilidade. Então, todos os meus carros, quando eu vou trocar, vender da família, esse cara é a referência. Nem pensa, leva lá, porque a gente sabe do profissionalismo. Então, legal. E a recíproca é a mesma também, porque a gente está fazendo muito carro premium de uns tempos para cá, a gente vem pegando bastante BMW, Porsche virou uma mania hoje aqui no estado de São Paulo, né? No Brasil inteiro vende muito Porsche, e a gente sempre fala, tem alguém para fazer, você quer referência? Referência, eu vou te dar a referência. WA. Sabe que ali tem muita credibilidade, são muitos anos de mercado, e eu queria até começar já com esse bate-papo nosso aqui, entender um pouco de você, como que começou, como é que foi essa introdução no mercado de estética automotiva, se foi com funilaria, como tudo começou, essa paixão por carros, Felipe? Fantástico. Até porque falar de paixão é o que nos envolve, né? Quem é que não gosta de pensar numa Porsche, uma Ferrari, gostar de carro, às vezes, lava o carro com o pai, tem essas referências, trabalhar com carro é um privilégio. Né? Até tem essa frase, quando você trabalha com o que gosta, não é um trabalho. Né? Mas assim, não deixa de ser, porque dá muito trabalho trabalhar com carro, tem muita responsabilidade envolvendo isso. Mas no meu caso não é nem essa coisa do amor, né? Poxa, eu comecei porque eu estava apaixonado por carros, eu ganhei um carro do meu pai, comecei a cuidar e vendi e abri uma estética. Seria bom essa história. Mas vamos falar do mundo real, né? Sim. Cara, vim de uma família que não tinha muita estrutura. Meu pai, por beber muito, teve derrame, né? Então foi uma consequência do estilo de vida que ele tinha na época lá. E aí, cara, minha mãe tendo que cuidar dele e tal, 14, 15 anos, eu já tive que arrumar um trampo para tentar ajudar dentro de casa. Então a realidade foi por aí. O cara fala, você estudou pra caramba, né? Porque hoje eu posso me apresentar, sou diretor do Instituto do Carro. E é mais fácil quando você vê as pessoas nesse patamar, né? O cara é referência. Sim. Né? E eu acho que é até um perigo isso, porque o mundo de internet vende muito essa irrealidade. Né? Você vê o Instagram, né? O Facebook, tá todo mundo sempre feliz, viajando, e o mundo real não é bem assim, né? Sim. Então, quando eu comecei, foi essa realidade. Fui lavar banheiro de oficina por necessidade, né? E aí tentar ter algum recurso ali para ajudar dentro de casa. Então, quanto que eu estudei? Então, quinta série, sexta série, já tive que mudar para a noite. Não tinha sala noturna na época. E quando muda para a noite, qual que é a qualidade do estudo, né, de um jovem ali que ainda não teve muita referência de pai, né? Meu pai acabou ficando inválido mesmo. Então, pulava o muro da quinta série para jogar bola. Sempre falo isso. Então, o que é estudar, né? Até entender o quanto que estudar é um fundamento para você ter informação e também uma formação profissional, demorou. Então, foi um processo doloroso aí. Mas, ao mesmo tempo, eu conheci o Pai Eterno, que aí me deu total direção, porque na adolescência a gente fica rebelde pra caramba, né? A tendência é droga, sexo, bebida, balada, e aí parte profissional, zero, né? Você vai tentar achar algum motivo para vir, alguma alegria, que acaba sendo passageira na época, mas isso pode perdurar por a vida inteira, e aí você tem uma consequência muito ruim. Vários amigos se perderam nessa caminhada aí. Então, Deus me guardou ali, e ali começou o meu projeto de trabalho. Eu comecei a gostar daquilo que eu fazia, estudar, fiz um curso de vidro elétrico, trava elétrica, comecei a trocar para-brisa. A loja onde eu trabalhei
era de chamava Central Car, inclusive do Luizão, você deve até conhecer, que está na Oratória até hoje sei, lá. Tá na Oratória até hoje. Né? Deve ter 35 anos de história já, a Central Car. E me deu uma baita oportunidade, né? Pude aprender muito lá, desmontar, montar carro, e principalmente na área de tapeçaria na época. E quando eu fui fazer o curso de martelinho de ouro, era mais para ter um diferencial. Sim. Pô, se eu saísse dali como instalador de acessório, vai para uma outra oficina, minha renda seria a mesma, né? Como instalador de acessório. Então eu falei, caramba. Aí meu irmão falou, pô, por que você não faz um martelinho? Tem pouca gente e tal, e é um negócio que dá muito dinheiro, vale ouro e tal. E aquilo, aí eu fui fazer meus treinamentos, fui para o martelinho de ouro, comecei ali em 2008, 2009, e aí vem uma outra realidade, porque você pensa que vai fazer o curso e já sai profissional e ganha dinheiro. Né? E aí eu não tinha o dinheiro para comprar as ferramentas, e foi um processo árduo para começar a desenvolver a profissão. Primeiro o amassado que você faz, você mais entorta do que melhora. Então, um tempo trabalhando na rua ali, aprendendo, desaprendendo, eu entrei dentro de uma oficina de funilaria, que eu já tinha uma noção de montar, desmontar, preparação, e aí que eu comecei um pouco mais envolvido com essa parte de reparação automotiva. Sim. Nessa oficina eu fazia um serviço de martelinho meio que de preparação para pintura. Tenta fazer, que já vira uma boa preparação. Se não der certo, a gente pinta. E aí eu comecei a treinar muito diante daquela oficina, a Dicar, fica também ali na Avenida Utinga, fazendo propaganda aí para os caras. Me deram oportunidade, né? Então, ser justo naquela época ali foi bom. Mas eu não fiquei nem um ano nessa oficina, porque eu comecei a ter demanda de procura por martelinho. E como eu conhecia muito lugar entre estética e oficina, comecei a oferecer serviço por conta. E aí começou essa me voltar mais para a área de reparação, né? Tentando aprender a polir carro, que na época também já começou a ter uma demanda para isso. Entendi, muito legal, bacana. Legal você fazer esse exercício, né? Tem horas que a gente vê muita mídia social, as pessoas falam, o cara tá lá em cima, lá, tá bem hoje, do jeito que tá, mas olhar para trás, a gente vê de onde começou, faz essa reflexão, é muito legal também, porque também a gente acaba tendo mais valor também no nosso trabalho. Né? Verdade. E eu vou falar por mim também, porque eu também vim de família muito pobre, né? Sou aqui do Jardim do Estádio de Santo André, moreno, querendo ou não, as oportunidades são um pouco menores, né? Muita coisa nessa linha. Então, assim, a gente batalhou bastante para poder chegar onde a gente chegou hoje, né? Onde a gente está hoje, nesse exato momento. Temos o nosso valor, mas olhando para trás também é muito legal a gente ver que tudo valeu a pena, né? E assim, eu falo por mim que olhando para trás, talvez se capacitar um pouco mais, né? Naquele momento seria fundamental. E vendo você falar assim também, parece que essa capacitação ela é fundamental, né, Felipe, para você ter uma base desde o início, né? O que você, se fosse para você até olhar para trás hoje, né, pegar ali, você falou com 14 anos de idade, que ele tem 20 anos no ramo, quanto tempo que você está no ramo já? Isso aí, vai dar, poxa, eu vou ter que, tô me careca e tal, mas vai fazer isso aí, 22 anos. 22 anos de ramo, olhando lá para trás, você daria um conselho pro Felipe ou para aquele Felipe que vai entrar no ramo de estética automotiva, né? Que conselho que você daria para esse perfil de jovem que quer entrar no mercado hoje? Com certeza. Hoje o meu trabalho também é voltado para isso, né? Certo. As oportunidades que eu não tive, porque assim, você fala em treinamento automotivo, era Senai, né? Que até Exatamente. Hoje é muito forte. Porém, no mundo real, né? No dia a dia, você dificilmente tem um profissional que vai te ajudar ali. Então, a gente criou uma comunidade entre profissionais que se ajudam, e daí surgiu essa oportunidade, principalmente com essa questão da Covid, que a gente não conseguia mais viajar para dar treinamento, nasceu uma instituição de ensino, que é o Legal. Instituto do Carro. Hoje eu indico para um profissional ou para um jovem, né? Poxa, eu gosto de carro, quero trabalhar com isso. Um treinamento de qualidade, porque a qualidade da informação é que vai te salvar, que vai te dar direção para fazer da forma certa, para procurar um Sebrae para entender a parte estrutural. Porque às vezes você vai, eu sou bom, muito habilidoso, tal, desde pequeno gosto, tal. Mas, cara, se você não souber gerir o negócio, né? Como é que foi para você essa pegada aí, Cris? Você tem muita experiência com isso, né? Eu falo que assim, eu tive uma experiência muito legal com o Sebrae, que foi quase um divisor de águas para mim, né?
O Sebrae, eu fiz um curso chamado Ali, Agentes Locais de Inovação. Recomendo para quem estiver ouvindo a gente que tem um micro, pequeno negócio ou um negócio médio, acho que vale a pena você fazer. Eles pegam todas as suas dores e colocam na mesa quais são as suas dores do negócio. E ali você consegue entender um pouco mais, porque às vezes, vamos supor, você entende muito de funilaria, de estética automotiva, mas às vezes o custo é um calcanhar de Aquiles para você. Verdade. Né? Quanto que custa hoje um produto? Qual que é a tua margem? Qual que é o teu markup? O que você tem hoje uma rentabilidade maior? Essas perguntas, né, você se perde. Né? Se eu for fazer hoje um repasse de um produto, quanto de margem que eu vou ter em cima? Então, você tendo essas informações na ponta da língua e você saber exatamente que rumo que a tua empresa está tomando é fundamental. Então, eu acho que tanto você quanto eu, a gente tem uma sinergia muito legal de trabalho, porque olhando lá para trás, a gente deveria ter Christians e Felipes para poder orientar o jovem para começar da forma correta. Acho que esse que é o ponto. Hoje, as pessoas elas têm pessoas como nós, por exemplo, que poderiam orientá-los e começar um negócio de uma forma que a gente não tomasse na cabeça como a gente tomou no passado. Verdade. Né? Eu acho que faz todo sentido isso. Então, por exemplo, a gente está com a Prevencar Vistorias e também trabalhando com a franqueadora da Prevencar, onde a gente também está formando jovens, primeiro emprego, que quer trabalhar com vistoria veicular, para ele poder fazer o curso de capacitação e ser um credenciado pelo órgão público de São Paulo para poder fazer vistorias veiculares. Pô, que legal. Então, para quem também quer, assim, desculpa, até modéstia à parte, eu me espelho muito de vocês também, porque vocês acabam sendo uma referência para a gente, porque você pegando hoje o Instituto do Carro e formando jovens capacitados, né, a gente não tem que ficar garimpando em um lugar ou no outro como você ficou muito tempo. Exato. Né? Teve muita instrução, mas em contrapartida foi muito mais na unha, né, Felipe? Foi muito mais. O pessoal hoje às vezes até reclama de barriga cheia, né? Exatamente. Porque você tem tanto qualidade de informação, né? Você tem tecnologia que te favorece, sim, né? Essa questão da inovação. Você tem muito curso online, você tem muito treinamento de qualidade com pessoas que precisaram gerar isso, né, de forma online, desde Covid até tudo que a gente passou, sim, mas também por conta da atualização de mercado. Sim. Então, o que falta muitas vezes para o próprio profissional que vem de oficina, né, voltado para a funilaria, muitas vezes essa visão, porque quando você não sabe que não sabe, você nunca vai saber, é até redundante, mas é isso. Uhum. Então, às vezes o cara veio de família ali e está fazendo do mesmo jeito, repetindo aquele modelo que já está ultrapassado. Né? Até não vou falar de marcas aqui, mas sim, às vezes o cara usa uma marca que, puxa, isso já não funciona tão... já não é bem essa pegada, né? Você pega uma chapa de um carro antigo, um Opala, um Fusca, 012, 010, aí você vem hoje, metade da espessura, e pintura, né? Base, fundo, tinta, verniz, o quanto que afinou, o quanto que... Você não pode já entrar com algo agressivo, você não pode fazer o mesmo processo que era feito há 10, 15 anos atrás. Então, a oficina ela acaba perdendo um pouco de mercado por tentar repetir um modelo e não ter uma atualização a pronta entrega. O cara que às vezes não percebe que ele tem que se atualizar. Né? Eu vejo, por exemplo, a vistoria não é opcional isso. Imagina que o cara não sabe onde é que está agora a posição de um chassi, sim, como é que ele vai analisar se é um carpete e tal. Ele tem, às vezes o cara vai ter que ir no YouTube, lá onde fica. Exatamente. Então você tem que ter um treinamento, né, profissionalizante. Então eu apoio você. Você sabe que eu só não estou apoiando mais por falta de tempo. Mas é importantíssimo. Ô Felipe, você fala muito da parte de treinamento. Eu tenho as minhas convicções, mas eu quero ouvir as suas convicções também. Esses dias eu liguei para você estava em Santa Catarina fazendo treinamento, toda hora está em Minas Gerais, né? Vira e mexe, está viajando aí pelo Brasil para poder dar os treinamentos. Você acredita muito ainda no treinamento presencial? Você acha... Você também dá treinamentos online? Assim, não é... Eu não descredibilizo. Tá. Porque é importante. Por exemplo, o cara está lá em Manaus, exatamente, precisa do seu treinamento e tanto a viabilidade disso, sim, quanto o custo, né? Então, eu acho importante ter online. Mas, às vezes, o limite é aquela coisa, poxa, vou dar um curso de martelinho, por exemplo, que é uma das minhas especialidades. Entendi. O quanto que você coloca de força? 0,2 quilos, não tem como ensinar isso para o cara. Então, às vezes, é um negócio que
tem que ser um pouco mais pessoal. Então, às vezes o cara faz ali o básico, tem uma informação para dar sequência, mas às vezes ele precisa de alguma coisa, às vezes, um pouco mais aprofundada, que é aquela coisa, desmonta aí tal coisa que você vai chegar lá para achar a peça. Sim. Tá, mas como que desmonta, qual parafuso, qual tamanho, qual força que eu coloco e tal. Então, tem coisa que não dá para ensinar literalmente, a não ser na prática. Então, acho que os dois treinamentos têm muito valor, né? O online vai te dar uma base, principalmente para quem está começando, iniciando, precisa ter uma informação, não dá para começar do nada ou ficar se aventurando, mas o presencial ele tem um poder que já te dá uma realidade do que você vai fazer. E dentro dos treinamentos também a gente fala muito da parte técnica, mas e da parte de atendimento? Da parte de você saber dar um feedback para o cliente, você saber às vezes se posicionar, falar, olha, aqui não vai dar reparo, aqui do jeito que está eu consigo fazer o máximo que eu posso, mas ele não fica 100%. Sim. Tem todo esse cuidado também, né, Felipe, para você lidar com o cliente, estar lidando às vezes com carro premium, que por muitas vezes a gente até brinca, né, a gente faz a vistoria também, a gente brinca que tem gente que tem mais ciúmes do carro que tem esposa, né? Total. Então, assim, às vezes você mexe no carro do cara, o cara já olha para você meio torto. Então, assim, tem todo um cuidado também com o treinamento para você passar essas informações para quem está começando no ramo agora, com estética ou até mesmo do martelinho, né? Eu vim trazer minha esposa agora na faculdade, e ela estava estudando para a prova, um pouco ansiosa e tal. Eu falei, não, eu tenho que ir podcast também. E aí, não, só para entrar nessa questão, diálogo, né? Uma coisa que, puxa, falei muito no meu casamento com isso, várias tretas, né? Entra naquela casamento de guerra. E assim, diálogo é um negócio que faz muita diferença. E aí, quando se torna algo profissional, aí não é nem diferença, é fundamento. Né? A sua estrutura, chegou o cliente ali. Se você oferece para ele, eu tive um cliente que atropelou um cachorro, por exemplo. Atropelei o cachorro, tem esse amassado aqui. E o cara falou que tem que trocar meu carro. Você não consegue recuperar e tal. Legal, mas, cara, primeira coisa, de quem é o carro? É dele. Quem é que atropelou o cachorro? Também foi ele. E o problema é dele, o cachorro. Tudo foi uma situação, de uma circunstância que você é o cara que vai trazer uma consequência para correção. Eu vou te ajudar com isso. Mas até onde você absorve isso? Não, pode deixar que eu resolvo. Porque, por exemplo, com técnicas de martelinho, o tipo de amassado, né, aí entra na questão técnica, né? O cara precisa ter informação técnica, saber analisar uma pintura, porque de olhar o capuz já vi que era repintado. Repintado, se eu puxar na cola, por exemplo, que é uma técnica de remoção de amassado, a tendência é que vai soltar tinta. Então, se eu falo pro cara, não, deixa aí que eu resolvo, fica tanto. Legal, peguei mais um trampo aqui. Mas assim, você não pode pensar no financeiro. Porque se você for puxar, arrancar a tinta, e você não falou pro cara que corria esse risco, quem é que vai pagar a pintura? Então, esse diálogo, essa informação que vem para te guardar, de não criar um problema maior, é o que também vai guardar o cara que não tem noção e está entrando no mercado agora. Entendi. Então, o curso ele não serve só para te ensinar a profissão, mas é o que você falou, é preparar você profissionalmente para atender, para passar uma realidade, orçamento, atendimento, né, um pós-venda, como é que você vai fazer? O cara oferece muito a vitrificação dentro da WA, né? Sim. E a indústria tem interesse em vender isso. Vitrificação, o carro não pega mais fogo, né? Bate pedra, não risca e tal. Só que qual que é a realidade? Não é essa a realidade. É só um revestimento cerâmico que te entrega ali uma camadinha, bate água, escorre, não impregna sujeira. Então você tem um ganho, mas não é um ganho estratosférico ali. Sim. Então se o cara vem com essa ideia, você não pode deixar que o carro não vai mais riscar, e essa venda te prejudica. Né, você vende, mas está escrito no produto aqui 5 anos de garantia. Tá bom, lê toda a garantia, porque a gente não... O brasileiro tem essa tendência, eu posso falar por mim. Vou pegar a bula do remédio, não leio. Comprou uma peça para montar, eu já vou montando. Depois você vai lá ler qual que era o produto. Caramba, pus o parafuso errado. O pessoal só vende característica e benefício, não lê o efeito colateral, né? Exato, exatamente. Então, pode até ser uma fuga, mas não tem jeito, você vai correr esse risco porque vai te dar um prejuízo. Então, pensando nisso, a gente prepara o profissional de uma forma muito estruturada, para ele entender, cara, no martelinho você começa escolhendo esse tipo de amassado, porque aqui você vai tirar um resultado e tal. Se é um vinco, alumínio, carro blindado e tal, cara, não pega. Mas eu sou profissional. Então, você é um profissional
que está se habilitando. Então, se você consegue entender isso, você vai ter êxito, retorno financeiro, confiança para continuar fazendo. Pegou um negócio errado, cara, já não vai dar certo. Aí você se queima com o cliente, já fica frustrado, se sente incapaz. Então, toda essa falta de informação, às vezes, é o que quebra o cara e não a qualidade profissional prática. Sim. Você acaba também definindo o teu público-alvo, você acaba definindo aonde que você se encaixa dentro do mercado, né? É importante isso também, porque eu trabalho com vistoria veicular, por exemplo, eu trabalho com poucas lojas de carro. Eu não trabalho com muitas lojas de carro. Por quê? Eu tenho a ideia de que eu também não quero que loja fique mandando meu negócio. Sim. Porque pelo amor de Deus, lojistas, adoro vocês, mas tem alguns, né, que querem mandar no seu negócio. Sim. Querem ficar lá, coloca o apontamento para mim, tira isso aqui não me interessa. Não, eu tenho que ser imparcial. Na hora que eu estou fazendo a vistoria veicular, eu tenho que ser imparcial. Se eu pego um carro que foi repintado por inteiro, eu vou falar para o cliente que o carro foi repintado por inteiro. Eu acho que o mercado, ele carece dessa imparcialidade. O mercado, ele carece hoje de pessoas que se preocupam com aquele bem que está sendo comprado. E eu bato muito na tecla da parcialidade da compra. O cara que está comprando um veículo, ele está tão cego na compra do veículo dele, que ele acaba, de certa forma, aceitando aquilo que o cara está vendendo para ele. Verdade. Né? Então, assim, clientes, o calor do momento. Exatamente, né? A emoção, né? A ânsia de comprar um veículo. Então, assim, eu falo para vocês, clientes, antes de comprar um carro, deixa a emoção de lado, façam a vistoria com a Prevencar. É o melhor caminho, porque a gente vai ter a imparcialidade para deixar aquela emoção do cliente estar comprando de lado e falar para ele, é uma compra segura ou não é. Né? E você que trabalhou um tempo com funilaria, a gente estava conversando uns tempo atrás sobre isso, né, tudo. Eu queria entender um pouco da sua visão de reparador. Você já foi reparador, a gente tem hoje as vistorias aí no mercado fazendo laudos e fazendo vistorias, né? Até a palavra laudo estão querendo tirar, porque a gente não pode emitir laudo. Né? É pertinente, né? Eu acho que laudo é uma coisa mais para um perito mesmo. Nós fazemos uma avaliação técnica. Então, assim, eu queria entender a sua parte de reparo. Você concorda que todo carro é passível de reparo, né? Sim. Todo carro. Você não vende peça, né, Felipe? Sim, não tem como. Não tem como, né? É natural. O carro ele pode trocar uma longarina? Com certeza. Pode. A questão é qual é a qualidade da mão de obra. Exatamente. E principalmente a habilidade do profissional, conhecimento técnico, estrutura de oficina. Exatamente. Em contrapartida, eu queria, assim, entender da sua parte o que você acha, por exemplo, das vistorias colocarem a palavra reprovado. Você concorda que é uma palavra muito forte, é uma coisa que não deveria ter, que sua forma imparcial, queria você, como reparador, colocasse o seu ponto de vista aqui no bate-papo sobre a reprova em um laudo que foi feito uma funilaria, às vezes de forma correta, dentro dos procedimentos e padrões que a montadora exige, às vezes foi feito dentro de uma concessionária por profissionais altamente capacitados como vocês, por exemplo. O que você poderia opinar em cima disso? Bom, primeiro que reprovação é pesado assim como um laudo, né? Exato. Porque, de repente, o cara está ali, o carro está rodando há quanto tempo, agora que ele decidiu vender, que o carro está reprovado. Sim. Né? E a outra pessoa não pode comprar o bem, ou tem esse problema, até em vender e perder aquele investimento. O que vai fazer com o carro que foi reprovado? Né? Qual que é a questão? Perde valor de mercado? Né? E quem está perdendo com isso? Né? Então, acaba sendo injusto, ao mesmo tempo que entra nisso. A qualidade do reparo é o fundamento para você ter essa... Porque aí falar sobre a palavra, o termo, acho que você é muito melhor do que eu para isso. Porque você já está dentro dessa... Eu acho que tá mudando, né? Tá. Assim, eu particularmente, eu não trabalho com a palavra reprovado desde quando eu comecei com vistorias. Pô, né? Que legal. Eu trabalho, assim, no máximo, atenção. Tá? No máximo. Por quê? Eu entendo que eu não sou imetro, muito menos um engenheiro para poder classificar que um veículo é reprovado. É muito forte. Né? Ao mesmo tempo, alguém já deu esse aval para esse carro rodar. Sim. Se o carro, por exemplo, ele é média monta, alguém deu aval para esse carro rodar na rua. Senão ele seria um sucata. Sim. Né? Em contrapartida, por que eu, como avaliador de veículos, não vou colocar a palavra reprovado? Eu vou estar
descredibilizando, às vezes, uma seguradora que fez um reparo bem feito, que a seguradora fez o reparo, teve uma colisão, teve um reparo e fez o reparo que tinha que ser feito, para o assegurado dela. E, de repente, eu vou chegar lá, quem sou eu para falar reprovado um carro? Entendeu? Às vezes é um carro que tem até seguro, né? Exatamente. Tá... Agora, assim, eu tenho que apontar. Apontei, olha, o carro teve um reparo na longarina, o carro teve um reparo no painel traseiro, Sim. Ele trocou o crash box, trocou a alma do para-choque. É uma coisa que a gente tem que apontar e mostrar para quem está comprando. Porque aí também, não sei se você concorda ou não, mas eu tenho uma filosofia que eu digo sempre, você só paga tudo num carro que te proporciona tudo. Sim. Né? Se o carro hoje ele teve uma batida, vou pegar lá um exemplo que eu peguei agora há pouco tempo atrás. Né? Eu peguei um Creta 2022, o carro muito lindo, com 5 mil quilômetros rodados, e o carro foi repintado a lateral inteira. É um carro que vale tudo. Né? Ele teve o seu reparo. Agora, se é um carro que não é sem retoque, o carro é revisão em concessionária, único dono, manual, chave reserva, o carro te dá um complemento geral, sim, esse veículo, ele vale tudo e às vezes até um pouco mais. Por que você vê carros acima de tabela? Você vê carro acima de tabela, o carro te proporciona tudo isso. Baixa quilometragem, visão em concessionária, único dono. Você tem tudo, não teve reparo nenhum. Então, assim, você vai pegar um carro reparado, né? Vamos citar um outro exemplo. Pintou a lateral inteira, a lateral tá cheia de massa, aí de repente o cara vende o carro pro Rio de Janeiro e o carro fica no sol naqueles condomínios o dia inteiro no Rio de Janeiro. Quem me engana de que aquela massa não vai estourar, Felipe? É muito complicado. E pode acontecer. Pode. É um prejuízo que o cara pode ter no futuro. Sim. O cliente que comprou o veículo, ele pode ter esse prejuízo de uma massa estourar de fora a fora no veículo. Faz sentido? Faz sentido. Eu acho que até entrando de maneira mais técnica, Sim. Porque a pessoa comprando o carro, ela olha, às vezes está bonito. O verniz já é um material de alto brilho. Sim. Então, mesmo sendo de má qualidade, às vezes, tá brilhando. Ele leva um tempo para baixar o brilho, para mostrar um pouco alguma mancha, marca, alguma característica que foi repintado. Mas para quem conhece. E outra, tem o recurso da estética. Às vezes o cara corrige ali no polimento, aplica um cerâmico, acabou. Você olha ali e fala, cara, verniz é o melhor verniz do mercado. Sim. E aí você não imagina que não. Mas também entra nisso, por exemplo, procedimento de fábrica. Né? O carro passa por banho de imersão. Né? Se eu não me engano, são 5 banhos de imersão. Então, todo esse processo, que é airless, né? A tinta, toda a base usada em fábrica, não é a mesma dentro da fábrica para fazer uma reparação. Se na mesma fábrica saiu montado o carro, aí tem uma avaria, ele já entra para um processo diferente do processo lá atrás. Entendi. Então, assim, na concessionária, em oficina, tal, nunca vai ser o mesmo padrão, mesma qualidade literal, né? 100%. Vai chegar nos 90%, tem altas oficinas aí com tecnologia de ponta, mecanismo, estrutura para isso. Mas o que mais viabiliza também é a qualidade profissional, porque olha que interessante, vou pintar o para-choque. Quanto que é pintar o para-choque? 500 conto, tal. Caramba, tá caro, né? Que nem hoje, dependendo da região, R$1.100, R$1.200 a pintura por peça. Mas aí quando você pensa, né, dentro da oficina, como é que pinta o para-choque? Ralou, é plástico? Plástico devia ser barato. Cara, às vezes um para-choque você não imagina quanto custa aquele plástico, aquele molde ali. Tem um cliente meu que tem uma Mercedes de entrada, eu acho que é uma A200, e aí ele ralou o para-choque, troca pra mim. Falei, cara, melhor restaurar. Por quê? Sabe quanto custa o seu para-choque? Mano, não faço ideia, R$17 mil. Você é louco? O para-choque da Mercedes, cara, é uma Mercedes. É interessante, mas assim, às vezes a gente não faz ideia do custo da peça. Sim. Então a reparação ela é barata em relação ao custo muitas vezes da peça, e se bem feita, o visual pode chegar naquele padrão que você não consegue ver. Quem não é um perito, né? Não é o cara. Mas vamos pensar, para passar por um processo de pintura, tem o preparador, né, o montador, o funileiro, o pintor, o polidor. 5 profissionais. Tirando mão de obra, tempo, estrutura, máquina. Então, quando você começa a olhar para todo esse procedimento, por isso que assim, é difícil de você falar, Fê, eu peguei um carro aqui que era pintado e nem vi. Trocaram uma peça, soldaram. Porque todo esse profissionalismo, cada um vai ter que fazer muito bem a sua parte, né? Sim. E aí essa estrutura toda, lá no final, tem que dar tudo certo. Se na fábrica você tem ali
Até vou entrar com uma informação aqui, mas não é para julgar. Mas, Certo. cara, quase 80% de micro-reparos dentro da fábrica. É muita coisa, né? Porque um carro por minuto, praticamente. Quase 80%. Já chegou isso daí. Eu falo de 6 anos atrás eu tive essa informação. Então, hoje pode ter melhorado ou piorado. Você acredita... Como eu faço vistoria veicular também, bastante carro importado, eu tenho essa visão, tá? Carro que vem muito de fora, parece ter uma probabilidade maior de ter uma repintura, um retoque maior. Pode ser temperismo, estrutura, né? Bater Dependendo container, alguma coisa assim. Né? Imagina só cegonhas trazendo o carro, por mais que tenha algum adesivo de proteção, alguma coisa, né? Mas um galho de árvore tá sujeito a tudo, né? Um carro parado no pátio, tá ali parado, guardado, aí chove granizo. Eu gosto dessa ideia, né? Pô, choveu granizo, vou lá fazer martelinho. Né? Sempre tem o prós e o contra, mas, cara, você danifica carro zero, como é que vai fazer? Né? O martelinho até surgiu disso, né? Pela necessidade de voltar ao amassado sem manter no original. Criado aqui na ABC, né? Então, cara... O martelinho de ouro, o martelinho de ouro criado aqui na ABC, né? Na fábrica da Volkswagen, década de 70, né? Mas, assim, quem desenvolveu, né, o primeiro registro de martelinho no mundo foi Oskar Frege, um alemão, na montadora da Mercedes alemã, que começou a pegar ferramentas de oficina, né, para tentar voltar, porque ele cuidava do final, né, o carro que vai participar de um evento, alguma coisa, cara, não podia ter um detalhe. Aí, para tirar um detalhe desse, não vou pintar, o carro tem que estar impecável. Então, ele começou a trazer o conceito, né, e aí Mercedes, Volkswagen, tal, as alemãs começaram a trazer o conceito, chegou no Brasil, a gente, por mão de obra, não tem para ninguém, né? E aí os caras desenvolveram isso aí. Felipe, você se depara muito com situação ainda que o consumidor final, o cliente leigo no assunto, que não conhece de reparação automotiva, que não conhece também de vistoria veicular, às vezes dá uma batida muito forte no carro dele, ele fala, eu vou levar na concessionária, porque a concessionária vai deixar meu carro em estado de zero. Uma vez batido, sempre batido, né, Felipe? Infelizmente. Até o conceito de concessionária, eu trabalhei em concessionária prestando serviço, terceirizações e tal. E antes eu via muito isso, né? O cara, vou levar na concessionária. Primeira coisa, qualidade era a referência. Certo. Não, vou levar, não. Se puder pagar, leva na concessionária que é a qualidade top das galáxias aí. Hoje a gente enxerga o inverso, né? A maioria do público já, concessionária, melhor não. Né? Você tem uma oficina para me indicar, um profissional, porque perdeu muito dessa credibilidade, entrou essa parte de terceirização, né? E a falta de profissional é para todo o ramo, né? Não é só o automotivo, mas principalmente no nosso. Eu até brinco, né, que meus sobrinhos, vamos fazer um curso, né, doutrinamento, polimento, martelinho, vitrificação, PPF, algo muito... tio, você é youtuber. Joga bola, quer ser jogador de futebol. Então, assim, tá errado, tá certo. Não, é o processo, né? A geração Y, X, e cada um está sendo levado por uma tendência, né? Então, a tendência de hoje, o cara não quer ter o trabalho de pegar uma máquina, ficar pulindo, cansando, dói o braço, dói o pescoço, martelinho, paciência, fica martelando barulho, isso é coisa chata. Então, assim, é um negócio que exige, né, todo o trabalho artesanal, né? Você tem que ser um artista. Sim. É literalmente isso. Vou tocar violão, um artista. Vou fazer martelinho, cara, é um cirurgião da lata. Olha aqui como eu valorizei agora a minha profissão. Mas é verdade, é verdade. Eu costumo dizer também que vistoria veicular ela é quase uma arte também, né? Sim. Porque é um trabalho meio CSI, você tem que investigar o que está acontecendo. O carro ele vai te cantando, né? Porque cada carro tem a sua história. Boa. E o carro ele vai cantando para você aquilo que ele tem, né? Você já começa a fazer uma avaliação no veículo no paralama dianteiro esquerdo, né? Que é onde, não sei se você concorda comigo, mas eu tenho as minhas teses também, tá? O lado esquerdo onde tem mais avarias, né? Onde tem mais batidas, principalmente porque o carro é o local de vai e volta, né? Nas pistas, né? Então você tem mais avarias do lado esquerdo, tanto é que 99% dos chassis ficam do lado direito. A numeração de chassi de veículos, elas ficam mais pro lado direito, que é onde você tem menos colisão e é onde menor risco de você perder. Lado direito rala mais roda, né? Exatamente, rala mais em coluna de prédio, por aí vai. Mas em contrapartida, assim, a gente já começa a vistoria veicular
como padrão do lado esquerdo, né? Já vem no paralama dianteiro esquerdo, que é ali onde já começa as principais avarias, né? E você vem fazendo toda a vistoria cautelar no veículo, ele vem te cantando. A não ser que seja um Honda Fit, né? O Honda Fit já vai logo de cara na tampa traseira. Tem carros que, brincadeiras à parte, mas você tem as suas características, você já sabe aonde que você já vai direto, onde tem mais problemas, né? Pela experiência que a gente já tem no mercado. Então, assim, é interessante você já, vendo que o carro já tem, ele vai cantando para você. Você vê uma porta ali que está com a micragem um pouco menor. A gente trabalha muito com medidor de camadas, né, para ver a quantidade de micras que tem hoje nas portas, nas partes nas partes estéticas, não a parte estrutural, né? Na parte estrutural, onde a montadora economiza mais tinta, a gente também passa o micrômetro, né, o medidor de camadas. E quando você vê ali um reparo um pouco maior ali, já começa a olhar por dentro, vê solda, aí já vem o cara, pô, vai reprovar meu carro? Não, para mim aqui é apontamento, ou no máximo atenção, né? Se é um reparo bem feito, a gente não vai colocar reprova no carro. Só que assim, eu vou te falar a verdade, eu sou até contra status, né? Se pudesse eliminar o status de aprovado com apontamento, reprovado, atenção. Tem umas vistorias aí no mercado que colocam hoje em dia aprovado com restrição. Nossa, aprovado com restrição não dá. Imagina você no banco e você ser aprovado no financiamento, mas com restrição. Não existe isso. Não existe. É uma redundância, né? Então, eu particularmente não gosto muito de status. Mas, infelizmente, nós temos que trabalhar com alguns status porque o mercado carece disso. Se eu falar para um lojista hoje no mercado que eu trabalho com a vistoria que não está escrito aprovado, eu fico fora do mercado. Entendi. Infelizmente. Então, talvez uma regulamentação, sim, eu acho que seria legal pensar a nível de CONTRAN, algo de Senatran, alguma coisa que viesse mais de Brasília mesmo, pudesse ser um caminho para poder dar uma regulamentada nisso. Porque aqui no estado de São Paulo, a vistoria veicular ela se tornou uma referência para nível Brasil. O estado de São Paulo já está há muitos anos com vistoria veicular, ele vem aí sendo a locomotiva. Né? Afinando, né? E é legal de ter esse embate também, o posicionamento teu como reparador, porque existem muitas empresas de reparos que são massacradas no mercado, assim como também existem muitas vistorias que também são massacradas no mercado pelo pessoal de reparo. Um não vive sem o outro, não tem como. Sim. A reparação automotiva hoje ela é fundamental para que você tenha um profissional bom no mercado que faça uma reparação boa para esse carro voltar a rodar na rua. Né? E a gente, como vistoria, nós temos que apontar isso, temos que mostrar isso para o cliente. Você é quem direciona, né? Que vai dar segurança para o cara comprar o carro, direção para. E com o apontamento, nada mais é que, olha, poxa, tem aqui algo. Fora que, assim, toda reparação requer manutenção. Exatamente. Isso é uma coisa muito importante. E às vezes as pessoas não têm essa informação. Eu fiz um polimento aqui e tal, mas a tampa traseira não tem brilho. Cara, quanto tempo que já pintou isso daí? O que foi feito? Qual que é o processo? Então, às vezes, uma repintura requer um pouco mais de cuidado. Principalmente se for de um material com menor qualidade, né, fica muito exposto ao sol e tal, porque o carro tem 5 anos de garantia. Uhum. A pintura tem que durar 5 anos. Né? Então, característica visual e tal. Antigamente você pegava um golzinho vermelho, 2 anos tava cor de rosa. Tava quase da Mary Kay, né? Exatamente. Já vira propaganda. Mas a ideia é assim, se o cara sabe que tem algo ali, ele vai ter até mais cuidado com aquilo. Dá uma olhada lá. Tem alguma, tá enferrujando, né? A solda, tem algum perigo nisso? Foi feito um processo, aplicado um wash primer para segurar mais tempo. Sim. Porque é bom, né? Se o cara, tudo que você tem de informação te ajuda a cuidar melhor. Né? E fora que, assim, o cara que está comprando é justo, quanto custa? 20 mil? Não, tem coisa aqui, tem um desconto. É justo também, né? Eu não sei qual é a sua visão nisso, porque você não pode precificar o carro de ninguém. Não posso. O cara que cuida bem do carro, às vezes ele nem sabe que, ele já comprou batido. E aí ele tá lá, não, meu carro eu quero acima da tabela e tal. Aí você vai lá e fura a bola dele, né? Eu peguei um caso, inclusive tá até no nosso TikTok e também no Instagram. A gente tem um caso, eu peguei cerca de 2 semanas atrás um Gol que foi reparado as 3 colunas do carro.
e ele nem sabia. Capotou. Nossa, ele não sabia, as colunas do carro totalmente com solda por dentro. Caramba. Você vê que arrancou a folha. Foi feio o carro, né? A batida foi muito forte, pegou na coluna B do veículo, junção ali da coluna C, muito forte. E o cara saiu de lá abismado, que ele não sabia que o carro dele estava daquela forma. E é difícil você dar um parecer também para o cliente nessa linha, né? É um sonho perdido de alguém que está comprando o carro que achou que estava com o carro ideal, mas ao mesmo tempo o cara fala, poxa, e agora? O que vai ser da minha vida agora com esse carro? Calma, toda panela tem sua tampa, cara. Não é porque também eu fiz o laudo cautelar aqui que deu esses apontamentos, está tudo perdido, mas o carro não vai ter mais a mesma valorização do mercado. Sim. Isso tem que ficar muito claro. Então as pessoas elas têm que ter essa ideia de quando for fazer uma vistoria que faça sempre parcial a compra. Quer dizer, eu já peguei, vou citar um exemplo, que eu peguei um Jeep Compass agora 2023, dentro de uma concessionária aqui de Santo André, carro impecável. Esse cinza novo no mercado, como é que é o nome desse cinza? O Nardo Grey. Exatamente. Esse cinza, ele é a cor do momento, né? Sim. E eu peguei esse carro, estava com 3 mil quilômetros da concessionária, a pessoa ia pagar 193 mil no carro, o Jeep espetacular. Eu peguei um reparo na lateral traseira esquerda, com um laudo já de uma empresa aprovado. O carro estava aprovado, mas esse carro ele já tinha um reparo que frustrou o cliente. Ele queria pagar 193 mil num carro que não tivesse sido reparado. Porque hoje, pessoal, é um absurdo os valores do carro. Exatamente. Carro popular. Você pega um Kwid, uma linha de entrada aí, 75 mil, Exatamente. Partidos por aí, 70. Então, assim, o custo para a renda básica no Brasil é uma loucura. Então, não existe mais carro popular. Por isso que o cara tem que cuidar bem do carro, tem que saber o que tem, né, qual que é o valor. Uma pergunta interessante até, Cris, porque eu imagino que nisso você fica visto como vilão, né? Aí você, sua empresa está ali para prevenir, para direcionar, para abrir os olhos, né? Muito importante isso. Aí você pega uma situação, por exemplo, eu tive um cliente que eu não sabia o que fazer, para onde mandar ele, porque, cara, ele ficou indignado. Eu não vou dar uma marca aqui, mas ele chegou com um carro zero na loja, fazer a vitrificação, tal, PPF, e o cara tá nessa pegada do PPF agora por proteção e tal. Aí eu olhei e falei, cara, PPF você não usa muito em peça repintada, porque se você posicionar a cola, puxar, pode arrancar tinta. E aí eu olhei repintura e tal. Não, cara, aqui foi repintado. Como repintado? Você tá louco? Não tem nada pintado, carro todo original e tal. Ele já começou assim. Eu já percebi, né? Puxa, aí que você vai olhar mesmo, né? Aí me assustou qual que foi. Não era o capô repintado. Capô, paralama, porta traseira, coluna. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, assim, o teto parecia mais ou menos. Aí fui ver do outro lado, o cara fez metade do teto, retoque. Então eu não entendi muito aquela loucura toda, mas assim, caiu da cegonha. Alguma coisa nesse sentido, né? Porque se o carro é zero, né, passou numa árvore, ralou tudo, não, a gente não sabe. O problema é que a repintura, ela tira a referência do carro. Tira a referência. Tem um risquinho no capô. Felipe, faz uma micro repintura, é melhor, né? Eu trabalho até com Fast Repair, né? Sistema UV aí da Dimension, 133 países, é um negócio funcional demais, porque ele vai te fazer o mínimo ali. Ficou um pouquinho visível, é melhor do que você pintar um capô inteiro. Porque, pintou, perdeu referência. Sim. Pintou, você não sabe se foi uma batida, arrebentou tudo, pegou estrutura, pegou mecânica, ou se tinha só um risquinho. Como é que você prova? E é difícil também, porque o cliente, às vezes, ele quer... Eu vou levar o carro na concessionária. Eu comprei o carro zero e o carro não era para ter saído de nada. Mas as concessionárias, elas fazem reparos também. Dentro de montadora, também sai reparo. Sai pequenos arranhões e você vai desabonar um carro, você vai perder um carro zero porque já foi reparado. A gente também tem que fazer essa reflexão. Será que 100% dos carros que saem da montadora tem que sair 100% sem repintura? Exatamente. Né? É o que eu falei, né? A verdade não, né? Então, zero não é zero. Exatamente. Então, o cliente também, o brasileiro, ele é muito ciumento com o carro, ao ponto de achar que o carro 0 quilômetro, ele não tem que sair com risco, não teve que sair com reparo nenhum. Aí ele vai querer devolver o carro, vai querer causar com a concessionária. Diferente do caso desse cara, né? Quase falei aqui o marca, mas
eu não sabia o que falar para ele. Pô, mas não é possível, cara. Eu provei, cara, é repintado, infelizmente. Ó, se você não quiser nem fazer o processo de serviço, eu entendo, tal. Não, vou levar lá e tal. Então você faz uma ficha aqui falando que esse carro tal. Eu falei, cara, não posso fazer isso. Sim. Eu vou comprar uma briga com a concessionária. E qual que é a minha postura? Né? Você descobrindo agora que você pode quer levar um medidor de micras, né? Mostrar tal, aí você questiona porque você comprou o carro, mas assim, a vistoria, ela entraria nessa briga ou não é essa? Olha, é assim, eu tenho uma posição em cima disso, tá? Se o cara quer comprar um carro 0 km, quer ver se o carro está sem repintura, faz uma vistoria cautelar antes. Pronto. Simples assim. Porque a gente pega na vistoria cautelar, eu já peguei diversos casos até com erro de cadastro de motor. Olha isso. Nunca espera uma coisa dessa. Você nunca espera uma coisa dessa. Eu peguei um cliente aqui de Santo André com um Volkswagen Virtus e o carro veio com cadastro de motor errado. Meu Deus. A General Motors já teve vários carros, o Onix Plus quando lançou também, cadastro de motor errado. Então, se você tem cadastro de motor errado... O cara vai preso e nem sabe por quê. Imagina então você ter repintura no carro. Então, assim, a dica que eu dou posso fazer vistoria cautelar também no carro zero? Pode. Se você quer um carro zero sem repintura, você trata de contratar uma vistoria cautelar, a Prevencar de preferência. A gente vai até a concessionária, faz lá a medição de camadas e vê direitinho se o carro tem alguma repintura ou não. Se esse carro tiver uma repintura, você fala, eu não quero esse carro, eu quero um carro sem repintura. Então, acho que o grau de exigência do cliente, ele também tem que passar pela quebra de paradigma que 100% dos carros não vai vir repintado. Entendeu? Eu acho que é um caminho a ser seguido. Ou também, no seu caso, por exemplo, você não faz vistoria cautelar, mas você tem um olhar muito clínico em cima disso. Se você tiver clientes em cima dessa linha que confia no seu trabalho, que você saiba bater o olho no carro e falar esse carro teve repintura ou não, contrate também você da WA para ir lá ver se o carro tem repintura ou não. Sim. Simples assim. A gente crê que, você está comprando um carro 0 é 0. É até interessante, crer, você está falando de fé, né? Eu acredito. Sim. Biblicamente também tem um versículo que ajuda a gente a entender uma coisa interessante. A fé não anula a razão. Então você também tem que ser simples como a pomba, prudente como a serpente. Então até a Bíblia te indica isso daí. Sim. Então assim, cara, desconfia, né? Se você vai comprar um carro, toma cuidado que é o que você falou há pouco, né? Que as emoções, o calor do momento, a alegria de estar com... Mas, cara, dá uma olhada no carro. Você está pagando e não está pagando barato, né? E por que não? O custo é irrisório de uma vistoria perto de um valor do automóvel. Então, assim, o cara pensar nisso é a dica do podcast aqui, pessoal. Liga na Prevencar lá. Você tem algum trabalho para vistoriar o carro que ainda não tem placa tal, de ir no local? Tem, a gente pode fazer totalmente delivery. Se a pessoa quiser que vá na concessionária... Eu tive um episódio recentemente, tá? Um cliente nosso queria que a gente fosse ver um Jeep Commander para ele, o carro 0 km, eu fui até a concessionária para fazer a vistoria cautelar do carro 0 km. Ó, que legal. E tem clientes nessa linha que gostam desse tipo de coisa. Porque assim, ele quer realmente saber, por isso que eu entrei nesse embate. O cliente, ele quer saber realmente se o carro, a gente fala popularmente, o carro é pelo, né? Sim. O carro, ele é espetacular, ele te proporciona tudo aquilo mesmo. Ele tem que ter essa visão da compra. Essa visão da compra dele, ele tem que usar a vistoria como um elemento de parcialidade de compra e também de barganha. Sim. Se ele investe, sei lá, 300, 400, 500 reais numa vistoria, e ele vê que o carro ele tem alguns reparos que vai depreciar o veículo futuramente, mas o carro interessa, por que ele não pode falar assim, olha, através da vistoria que eu paguei ali 400 reais uma vistoria, eu vou conseguir aqui tirar pelo menos 1.000, 1.500, porque eu peguei na vistoria... Quando não, 5 mil reais, porque o valor do carro 5 mil reais. Agregado. Exatamente, já vi muito isso. Então, assim, você tem que usar também a vistoria como um elemento de barganha. Legal. Eu acho que o cliente tem que ter essa visão também. A vistoria ela não é um depreciador de carros, mas ela é a verdade que a gente está passando para o cliente, aquele que está comprando. Sim. E uma coisa que é fundamental também, porque quando você leva para fazer uma vistoria para um profissional,
o principal fator para mim é a confiança. Confiança. Por isso que eu já comecei falando que, pô, mercado de confiança. Porque entra nisso, você fala, pô, infelizmente o mercado, né, por quem você põe a mão no fogo? Qual é a empresa idônea? Sim. Né, quantas existem? Cara, existem milhares. Né, na minha área é a mesma coisa. O cara vai lá vitrificar um carro, tem um revestimento cerâmico que eu pago uma grana. Aí, pô, quando o cara não tá lá na hora de eu aplicar, será que eu passei o quê? Margarina? Né? Então, como é que o cara vai provar depois que está pronto, entregue o carro? Né? Até fiz um trocadilho porque tem um pessoal que vai entender aí, que eu já contei uma história sobre isso. Mas a ideia é o seguinte, você é o cara de confiança. Né? Então, a empresa ela tem que passar essa segurança. Né? Quando você fala, por exemplo, a Previncar hoje não é uma loja, né? Sim. Você já tem quantas lojas aí? A gente está hoje franqueando já algumas lojas do mercado. Eu estou com alguns profissionais também trabalhando de forma delivery, porque a Prevencar também pode trabalhar no modelo delivery só para cautelar. Pô, que bacana. Então, assim, se a pessoa quiser o dia da manhã trabalhar com cautelar na região dela, seja no Brasil todo, ele pode ser um avaliador pré-compra ou também trabalhar somente com vistoria cautelar e quem sabe também como um car hunter. Porque o car hunter, às vezes o cara quer um carro específico. Fala, eu quero uma Hilux 2020 a diesel e eu pago até tanto. Ele pode procurar esse carro, já dá a vistoria pronta e ao mesmo tempo também já dá o carro preparado para ele. O cara já procura, já analisa a qualidade do carro, já entrega pronto. Exatamente. Então essa que é a ideia também da parte de delivery, a pessoa trabalhar com a vistoria veicular. Sim. E o mais importante, a gente tem uma base de pesquisas muito forte no mercado. Essa base nossa tem diversos comparativos de chassi e motor, seja do carro mais antigo. Esses dias atrás eu fiz até um Jeep 54, tinha comparativo do motor e de chassi do Jeep 54. Caramba, que legal. Dentro da nossa base, né? Então você consegue ver aquilo que é padrão, aquilo que não é, para você dar essa segurança para o franqueado. A gente tem diversos modelos no mercado também de pesquisa veicular, mas eu trabalho com uma pesquisa muito fidedigna, que felizmente há 5 anos não me dá dor de cabeça. Pesquisa, ela puxa... Olha, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu vou puxar um parênteses aqui para você rapidinho, cara. Eu peguei agora... Nós estamos em abril, foi no mês de fevereiro. Eu peguei um Fiat Punto. Na pesquisa, ele me apresentou como sucata. Um carro sucata. E apareceu para mim na pesquisa como sucata e o carro estava rodando na loja. Pô, para mim sucata é sucata. Os caras conseguiram fazer o chamado quebra, né? Lá atrás nós descobrimos isso, em meados de 2011. O carro, ele era sucata e transformaram o carro em média monta, depois descobriram com todo o histórico do carro. Caraca. Entendeu? E o casal estava comprando o carro lá na loja e não deu negócio. Quando ele viu escrito sucata, ele falou, tem boi na linha. Que loucura. Então, assim, você tem... É por isso que precisa da vistoria, porque você tem essas vertentes dentro do Brasil e até no continente sul-americano, que a gente só fala muito de Brasil, mas na Bolívia tem problema, no Peru, no Paraguai, na Colômbia, você tem problemas também de adulterações, de fraudes, de quebras por aí afora, Brasil afora, das mais diversas situações. E a vistoria ela vem realmente para tentar proteger o cidadão em cima disso, para que ele não caia em ciladas. E o detalhe, o carro aprovado em seguradora, pago 100% de tabela FIPE. Olha isso. Tá? O carro, se olhava o documento, não tinha nem um média monta, mas no histórico lá atrás tinha um sucata. Então, assim, são as jabuticabas nossas de cada dia que a gente acaba vendo, né? Esse que é o ponto. Interessante, interessante. Acaba sendo até assustador, mas é isso, é a qualidade profissional para analisar e chegar nesse... Até porque não tem nem estrutura. O cara, se fizer um Google ali, ele não chega nessas informações, né? Não chega. E esse carro em especial, ele era um carro de enchente. Porque a estrutura do carro era boa. Entendi. Era um carro de enchente, assim. Eu acho que ele ficou, pelo visto, acho que ele ficou submerso. E deram um sucata. Já era um submarino, praticamente. Esse carro tem jeito, eu vou dar um jeitinho aqui, vou pagar para alguém. Então, enfim, nessa linha. Então, a gente também tem que ter muita cautela, porque você tem muitos problemas no mercado que são problemas, assim, que a gente acha que já viu de tudo, mas a gente não viu de tudo. Não. Imagina lançar essa ideia para Fiat, submarino, ponto. Pode ser que tenha até valor, né? Mas aí você vai pegar... tem um outro agora que a gente pegou recente também, um carro
de leilão único dono. O cara perdeu a ação judicial, porque o funcionário estava devendo para o funcionário, o juiz tomou o carro, e enquanto ele não pagou as verbas rescisórias, ele não podia tirar o carro do juízo. Dessa do juiz ter tomado o carro entrou como único dono de leilão. Nossa, ele retomou o carro, ele continuou como único dono, só que o carro foi retomado por causa de juiz, né? Então, essa questão do leilão, eu sempre... Meu irmão trabalhava como lojista também no interior, e na época ele pegava muito carro de leilão e tal, por conta de custo, né? Ter preço melhor, mercado. Mas assim, deprecia. Sim. Mas entra essa coisa, pô, tem leilão de várias naturezas. O cara que não conseguiu pagar um financiamento e tal. Na Prevencar, você consegue puxar qual que é o fundamento? O comitente. A gente puxa o comitente. Por exemplo, existe muitos leilões hoje em dia, até por falta de peça no mercado, né? Às vezes o cara... Vou pegar um exemplo de uma moto aí, uma Kawasaki, por exemplo, né? Uma Triumph, são motos que têm um valor agregado de peça muito alto. Então, às vezes o cara cai com uma moto e a seguradora, ela sabe para dar dor de cabeça para reparar aquilo. Ela fala, eu vou dar perda total, vou ali indenizar o cara e ao mesmo tempo eu leiloo. Porque aí quem vai comprar a moto, com aquele pequeno reparo, ele se vira para poder arrumar. Né? E acaba entrando como um leilão e deprecia o valor do bem, não adianta. Eu acredito que ter uma passagem é um fator que determina no bem do veículo. Né? O valor do bem do veículo. Né? Não é muito diferente da passagem criminal. O cara roubou uma bala, tem a passagem ali, cara, mas foi só uma bala. Não importa. Eu pego muito isso, né? Carro roubado, achado, devolvido no mesmo dia. É uma passagem. Ah, interessante. É uma passagem. Porque assim, a seguradora, ela entende que o carro já teve um risco. Ele já teve uma passagem, ele é um risco para a seguradora. A gente bate muito em cima disso, né? Que a seguradora tem a avaliação dela, né? E a gente tem a nossa. Mas, em contrapartida, ela que avalia esse risco ou não. E a gente também tem aquele mito do cara falar assim, mas o leilão é só de financeira, né? Mas esse cara, ele não tem dinheiro, às vezes, nem para pagar o carro, que já sabe que vai perder. Imagina a manutenção desse carro. Nossa. Né? Eu peguei um caso recente também de um cara que comprou uma BMW, aquela Gran Turismo, né? Gran Turismo, aquela GT grandona. A GT, sim. Ele comprou uma BMW daquela no leilão. Era um leilão de financeira, só que o cara, antes de perder o carro, ele foi lá e roubou o modo do carro e o modo custa R$20 mil. Nossa. Então, assim, na hora que ele arrematou no leilão, tava tudo lindo, maravilhoso, só que na hora que ele foi dar partida, o cara não dá partida, quando foi ver, tá faltando modo. Foi ver, o modo é 20 mil. Então, assim, o leilão, ele é sempre leilão. Se for média monta, pior ainda, né? Se for aí um carro que teve passagem, seja qual for, ele vai ter a depreciação do mercado. E tem clientes ainda que ele fica, poxa, mas como é que pode? O carro é leilão de financeira e não paga 100% da FIP. Em contrapartida, ele é o esperto que compra carro mais barato no leilão e quer que a seguradora pague 100% da FIP. Né? A seguradora também não é boba, ela sabe aquilo que tem passagem ou não. Então tem que ser uma coisa proporcional. Os 80% que ele pagou no valor do carro vai ser pago 80% da tabela. Bom, a gente sabe que não vive no mundo da justiça, né? Mas o que mais prejudica também são os espertos que querem, né, fazer aquele jeito, dar o jeitinho brasileiro. Né? Então, Prevencar, ela já resolve isso no sentido de trazer qualidade, segurança, né, que eu falo para você, fazer uma vistoria com quem você sabe que é de confiança, porque ele tem lá mancomunado com um lojista, né? Não estou julgando, mas existe esse tipo de coisa, e aí o cara passa, põe aí para mim. Meu Deus do céu, não é assim, né? Então, a pessoa que não tem nada a ver com aquilo está sendo prejudicado, né? Está comprando um bem que está, como é que fala, encobrindo um problema que pode depreciar o valor e tudo mais. Tivemos uma situação de um carro que entrou também, da família desde zero, cara, clonaram a placa. E o cara usou para venda de droga no Nordeste. Aí como é que você vai descobrir um negócio desse? Aí foi fazer documentação, apontou lá e tal, cara, de onde que você comprou esse carro, não sei o que, tá apontando o carro, tem que ir lá na Federal. Não, você tá louco, não tem nada a ver e tal. Não, mas como é que você prova que não? Porque tá aqui
Aí eu fui, levei documentação desde zero na família, comprei da minha cunhada, foi... Aí até os caras descobrir que é, né, a placa, clonado. E até uma pergunta, então, nesse sentido, né? Por isso que eu trouxe essa informação. Essas placas novas, né? Pô, você tira 2 parafusos ali, não tem mais a estrutura, né, presa no chassi. É mais fácil de clonar, de dar problema? Não, tornou algo mais simples, porque você não tem nem a região, né? Antes você fala Santo André. O carro de Santo André, a pessoa já olha ali a letra, o número, você tem uma indicação para direcionar de onde vem e agora, como funciona? Então, assim, eu tenho, para tudo você tem o lado bom, o lado ruim, eu tenho as minhas convicções quanto a isso, né? Eu acho que a placa Mercosul ela veio exatamente com esse propósito de ter um tratado, que é uma coisa que foi firmada entre os países do bloco. Só o Brasil que estava atrasado nessa linha, e o Brasil teve que colocar do jeitão dele lá a placa Mercosul. Eu, particularmente, eu sou a favor da placa Mercosul não ter cidade. Tá? Eu sou a favor. O Brasil ele tem muitos problemas nessa linha de cidades, né? Vamos citar um exemplo. Às vezes você está com a placa de São Paulo, você vai viajar para o Paraná, chega lá no Paraná, o cara vê a placa de São Paulo, polícia manda parar. Ah, sim. Entendeu? Eu já tomei multa no Rio de Janeiro por ter placa de São Paulo. Nós paramos uma vez, eu era propagandista de laboratório, nós paramos com 2 Cobalts, um com placa de Belo Horizonte, com placa de São Paulo, um do lado do outro para almoçar em Copacabana. Multaram a placa de São Paulo, não multaram de Minas. Entendeu? Então você tem muitos problemas nessa linha. Entendi. A placa Mercosul, pra gente, vistoria, ela ficou melhor. Tá? Porque ela tem um QR Code, você consegue ler quem é o fabricante, aonde foi feito, o estampador, se o carro pertence àquela placa ou não, com o final do chassi VIN também, e o ano de fabricação com modelo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer a vistoria, já vai na placa Mercosul para ver se a placa corresponde. E o detalhe, a placa também tem ordem, tá? Dianteira e traseira. A placa não pode estar com ordem inversa, porque também é passivo de multa, e numa dessas também você perde a placa dianteira na enchente e ela é traseira, não dá para você pedir 2 dianteiras no carro. Ah, sim. Entendeu? Tem essa também. Então, pra gente que é vistoriador, ela ficou melhor. Eu trabalho com a vistoria da Prevencar, primeira coisa, placa Mercosul. Porque quando o cara clona um carro, ele clona primeiro a placa. A primeira coisa que vai aparecer. E o chassi motor, ele não vai clonar o chassi motor, né? Ele vai ver, você vai bater ali, você vai, opa, pera um pouquinho, não tá lendo o código de barra, não tá lendo, quando você vai ver o QR Code, quando você vai ver, tem coisa errada aqui. Então, ali pra gente já é um divisor de águas. O lacre, eu não sei, eu acho que o lacre, se quem quer roubar placa, ele corta um lacre ali e pronto, acabou. Não faz muita diferença. Isso, né, eu acho que não faz muita diferença. E também eu acho uma questão de segurança. Né? Vou citar um outro exemplo aqui, hipotético. Você vai para uma região que você não conhece, o Waze te coloca numa região periférica e de repente está com uma placa do interior de São Paulo, você favorece muito o bandido em cima disso. O cara bate o olho e fala, putz, esse cara aqui, tá perdido. Ele é da capital e está perdido, é a hora que eu vou pegar a pessoa. Então, eu acho que a placa Mercosul, ela perdeu um pouco de nostalgia, né? O pessoal, o carro lá é da minha cidade, né? Mas, ao mesmo tempo, ela trouxe um pouco mais de segurança. Interessante. Tem um projeto de lei que querem colocar a tarjeta novamente, mas eu, Christian, da Prevencar, ainda sou a favor dessa placa que está agora. Para mim, ficou excelente. Até para a gente também poder quebrar alguns paradigmas, que eu sou um cara assim que tento quebrar algumas regras de mercado, né? O cara fala, pô, mas o cara vem lá com placa de Belo Horizonte e carro de locadora. Gente, se o carro é um carro bom, é um carro de locadora, mas é um carro que foi cuidado, que tem carros de locadoras muito bons no mercado, é a placa que vai fazer diferença, né? Agora, o carro é um carro de locadora, mas o carro foi surrado. Você vai ver na vistoria que o carro foi surrado. Né? Você não pode simplesmente... Não depende da placa, né? Você não pode criar um estereótipo em cima do carro e em cima da placa. Eu acho que a gente tem que tentar desmistificar um pouco isso, né? Porque, por exemplo, a minha esposa é propagandista de laboratório farmacêutico, ela trabalha com carro de locadora. Só que ela pegou um carro 0 km, ela cuida do carro como se fosse dela, e quando vencer os 3 anos, ela devolve para a locadora o carro lindo e impecável. É um carro de único dono de locadora. Sim. Meu cunhado é assim também. Para o carro em estacionamento.
né? Lava o carro periodicamente, revisões em dia. Você vai depreciar um carro desse? Ah, porque a placa de Curitiba, a placa de Belo Horizonte, o carro já foi da Localiza. Não! O carro ele é bom, o carro então, assim, o brasileiro precisa quebrar um pouco esse estereótipo, né? esse preconceito, né? Agora, o carro lá, sei lá, o carro foi um carro de aplicativo, você vai, a primeira coisa que você vai fazer na vistoria, você vai na porta traseira direita. Você vê que a borracha está muito desgastada, você vê que o carro ali já foi carro de aplicativo, né? Sim. E você vai colocar o seu parecer em cima de um carro daquele. Então a gente precisa quebrar um pouco esses estereótipos que existem, né? Esses mitos de mercado, e não condenar determinados carros, porque o carro é da Localiza, o carro já foi da Unidas. Não, tem carro muito bom lá, sim senhor. Sim. É a minha posição. Fantástico, muito bom. E você pega muito carro de locadora? Você tem esse perfil de cliente também ou foge um pouco? Já foi mais. Lembra quando mais próximo de você, inclusive ali no centro, né? Na Adolfo Bastos, a gente trabalhava mais com quantidade. Certo. Até era uma loja maior, então a pegada era mais voltada para a quantidade, para o giro mesmo. Então, serviço de polimento, serviço de reparação, fazia muita higienização. Inclusive, você falou carro de enchente, nossa, já dá até dor de cabeça. Cara, tem que desmontar tudo. Então, o BO que você assume, né? Além, até para tirar cheiro e tudo mais. Hoje não, hoje meu público acaba sendo muito mais focado, né, na questão da qualidade, por exemplo. Isso aqui já, o merchan aqui. Ó. Opa! O que é isso, Felipe? PPF. PPF é a sigla Paint Protect Film. Então, uma película de proteção de pintura. Legal. Então, antigamente, os caras colocavam aquela borracha na porta, coisa bonita. Sim. E o cara buzina, a porta tá aberta. Ei. Então, cara, pelo amor de Deus. Então, assim, vamos se atualizar. Isso aqui facilita a vida, porque, imagina, né? Parece uma fita isolante, mas ela é uma película de proteção. Então, você coloca ali, é transparente no cantinho da sua porta, onde está sempre pegando na porta do vizinho, né? Ou você está tomando as portadas do vizinho. Cara, ou você vai bater no vizinho, ou você compra um PPF. Então, qual que é a melhor opção? Aquela coisa, dá para você fazer isso em casa, mas tem vários profissionais oferecendo isso também. Então, assim, a gente cortou, né, nessa largura para simplificar esse processo de cantinho de porta. Muito legal. Né? Então, você coloca nas 4 portas. Na vistoria, tem uma proteção aqui. Não vai acusar nada, não. Né? E fora que aquela pincelzinho que você dá para esconder aquele lascado da porta, quando você põe o PPF por cima, ele se mantém. E às vezes você evita até uma repintura numa porta inteira, exatamente. Né? Porque às vezes ela tá tão batidinha ali naquela região da maçaneta ali para baixo, e você coloca uma proteção como essa aí, você acaba, de certa forma, evitando uma repintura por completo numa porta, né? Por causa de pequenos... E isso falando em uma película pequena, né? Sim. Mas o PPF é a mesma película usada para envelopamento mesmo, para proteção. Além de repelência, regeneração. Você riscar o carro na lavagem assim, regenera o risco. Legal. Então hoje tem maior proteção no mundo aí. Show. Então, a WA tem a loja WA, que a gente está fazendo propaganda aqui, ó, trazendo uns produtinhos para proteção, para limpeza, né? A Nano 3T é uma marca nossa. E a linha de películas também. Você que gosta de carro, quer cuidar do carro ou quer fazer um treinamento, aprender a aplicar isso daí, pode nos procurar pelo Instituto ou vai na WA comprar os produtinhos lá. Legal. Felipe, quer deixar algum recado? Quer deixar as suas mídias sociais? Falar as últimas considerações aqui para a gente poder encerrar esse belíssimo bate-papo. Queria ouvir aí algumas preferências tuas de bate-pronto, de improviso aqui, né? Muito bom. Uma marca de carro. Cara, eu gosto muito de BMW. BMW. A Mercedes também me encanta, mas eu fico sempre nessa dúvida. Legal. Moto faz também vitrificação? Faz também. Moto tem as diferenciais, né? Que nem a película que você... eu fiz uma Índia fosca. O cara fala, cara, eu quero proteger, porque se a pintura, se eu riscar, o que eu vou fazer? Vou PPF fosco. Tem uma marca de preferência de moto? Essa Ducati, né? Tá animal, né? Muito fora da curva. Muito legal, né? Muito legal. Time de coração? Sou corintiano. Vai Corinthians. Vai Corinthians. Legal. Você olha ali 4-0, depois tá ali no segundo tempo perdendo. Cara, não adianta, é Corinthians. Tem que ter bom coração para manter o time. Tem um ídolo? Jesus. Legal. Excelente. Esse é belo exemplo. E família? Família é tudo, né? Hoje minha família, minha esposa tem a gatinha,
cachorro ali, complementando. E tem o pessoal que já... familiares, né, fora do país, o Leandro, que inclusive foi o nosso link, né? Sim. O Leandro trabalhou na indústria também, está na Nova Zelândia hoje. Então, família é tudo, um abraço amor. Pro Leandro, abraço para a irmã. Patrícia. Né? Saudade aperta. Legal. Bom, e suas considerações finais, o que você achou do bate-papo, o que você recomenda aí para o público de um modo geral? Bom, a qualidade da informação, ela te previne, né, Prevencar, de entrar numa enrascada, de passar por um problema até psicológico, financeiro, né, de criar um problema maior. Então, a qualidade do seu podcast vai trazer a informação que todo mundo pode ter, né, acessível. E o podcast é algo que a gente já está acostumado, né? Você quer uma informação, você identifica ali um tema e agora... você tem como é que vai se chamar o podcast? A gente está ainda com o tema... vai chamar Prevencast. Prevencast, fantástico. É o podcast da Prevencar, Prevencast. Muito bom. Já está adotado. Então, só agradecer aí toda a estrutura, mais uma vez, fantástica dos Deixa as suas mídias sociais, né? Sim. Pode te encontrar aí com a WA. Com a WA, né? Você tem Instagram, loja WA da loja, venda de produto, e tem a WA Martelinho, Estética Automotiva. Show. Fica em São Caetano, Avenida Kennedy, 1035, bem em frente ao McDonald's lá. Robert Kennedy ali? Robert Kennedy, São Caetano do Sul. Isso aí. Precisando de estética automotiva de primeira qualidade, WA, e você quer entrar no mercado aí de martelinho, quer entender tudo e mais um pouco de estética automotiva, Instituto do Carro. Tem o Instituto do Carro, nós temos quase 120 instrutores no país já. Legal. Ministrando treinamento voltado para estética automotiva, reparação já automotiva. Virou franquia? Como é que tá? Não, mas aí é uma boa conversa contigo. Podemos né, conversar sobre isso, né? Por que não? Quem sabe dá para fazer uma união, né? Sim. Estética automotiva com vistoria veicular. É uma coisa que pode dar liga. Muito forte. Né? E a união é o que faz a diferença, né? Isso aí. Aquela coisa, juntos somos mais fortes, né? Não é só a fase de efeito, eu acredito muito nisso. Legal. Felipe, obrigado, parabéns aí pelo profissionalismo, pela imparcialidade, você sempre uma grande referência, não é à toa que o primeiro convidado aqui desse Foi uma podcast. Honra. Sempre tive isso em mente, colocar essas pautas aqui em aberto para o público que está nos ouvindo, nos assistindo, e eu acho que é muito salutar o debate, muito pertinente, né? E que o reparo automotivo e a vistoria veicular sejam amigos e complementos um do outro. Com certeza. Sem briga, sem guerra, e que cada um venha para complementar, para poder ajudar o cliente final, que é o mais importante. A gente até vê essa questão de concorrência, às vezes você tem várias outras empresas do seu setor. A palavra concorrência, ela vem do original no grego, do grego latim, né? Significa correr juntos. Sim. Cara, se você tiver essa visão, né, correr juntos, a gente nivela o mercado por cima. É isso aí. Então tá faltando isso no mercado e com certeza o Christian vai ajudar nesse pontinho aí. Conta comigo. Legal. E se você precisar também de uma vistoria veicular de qualidade, imparcialidade, Prevencar é a sua prevenção antes de comprar. Obrigado a todos. Valeu. Vamos para a próxima. Obrigado. Valeu.